Boa noite, irmãos. Boa noite. Queria convidar você a abrir de novo lá em Gálatas. Estamos terminando. Já no capítulo 5, você já vai, de alguma forma, vai se familiarizando com este livro maravilhoso, essa carta que Paulo escreveu àqueles irmãos. Toninho pede para lembrar dos voluntários. Se há algum voluntário para ficar com as crianças irão subir neste momento lá para cima. Alguém se voluntarie. Quem dá uma, quem dá duas, três. Fernanda e Denis. Denis deseja ir, então. Deus o abençoe lá com as crianças deles. Muito obrigado pela sua disposição. Abra então a sua Bíblia, no livro, na carta que Paulo escreveu à igreja da Galácia. E você já viu que eu botei de novo as cadeiras aqui. Você que ouviu a última pregação, a gente falou um pouco sobre isso, estar debaixo da lei ou estar debaixo da graça. E hoje quero continuar o texto no capítulo 5, falando sobre a liberdade que Cristo nos dá. A liberdade que Cristo nos dá de servi-lo. Então, hoje o tema, a minha proposta nessa noite é dizer o seguinte: pretendo defendê-la, de que a verdadeira liberdade que Cristo nos dá transforma quem somos e o que fazemos. A verdadeira liberdade que Cristo nos dá transforma quem somos e o que fazemos. Vamos voltar para o texto bíblico. Capítulo 5, nós vamos hoje caminhar dos versos 1 a 15. Então, coloque seus olhos no verso 1. Diz assim o texto bíblico: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçamos firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo: caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Se você procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, criam da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança, que em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que o chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido do Senhor de que vocês não passarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Versículo 11. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Neste caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não destruírem mutualmente. Vamos orar pedindo direção de Deus. Senhor Pai, nós queremos entender a liberdade que o Senhor nos dá por meio de Cristo Jesus, e como ela impacta as nossas vidas e como ela transforma o nosso ser, faz com que a gente entenda o que o Senhor quer de nós. Que o Teu Espírito nos ilumine nessa noite e nos dê entendimento, sabedoria do que fazer e como fazer, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. É isso que eu lhe peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos recapitular o que a gente tem falado. Paulo tem escrito com essas mãos fortes a essas igrejas na Galácia, dizendo a elas que elas precisavam crer no Evangelho e simplesmente no Evangelho, não mais em fábulas, não mais nas leis inventadas pelos homens,
não mais na caduquice de alguns que acreditavam que os mandamentos do Antigo Testamento eram superiores do que a causa de Cristo. Então foi colocado, foi colocado aqui duas cadeiras, simbolizando uma a lei e outra a graça. E nessas cadeiras aqui há dois tipos de pessoas que entendem o Evangelho, ou pelo menos entendem o plano de Deus. Por meio da história, como nós vimos, o texto, se a gente olhar o Antigo Testamento, nós vimos como Deus caminhou com o povo por meio da lei, para mostrar para o povo quem o povo era, de quem o povo pertencia. E a obediência da lei estava condicionada às bênçãos de Deus. Se o povo obedecesse à lei, Deus o abençoava. Se o povo não obedecesse à lei, Deus não abençoava. O que aconteceu com o povo? O povo não obedeceu à lei de Deus. O povo se esqueceu muito da circuncisão, que é o grande espinho que Paulo está tentando aqui confrontar o pessoal naquela época. O povo acreditava que então, por meio da lei, se alcançava entendimento das Escrituras. E de fato, sim, a lei traz entendimento, traz vida. É isso que o salmista vai dizer no Salmo de número 1. E todo judeu, com certeza, considerava esse Salmo de número 1 como algo, uma riqueza em sua vida. Um homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, tem prazer de viver nela. Então, para o judeu, nascido judeu, tirar a lei desse cara, tirar a lei desse povo é como tirar a sua própria identidade. E quando vem um camarada chamado apóstolo Paulo e diz, no capítulo 3, como nós vimos, que o fim da lei é Cristo, esses judeus começam a pensar de um outro modo e começam a considerar as palavras de Paulo perigosas, porque eles acreditam na lei. E por não acreditarem na lei, olha o povo de Israel o que aconteceu. Por não obedecerem à lei de Deus, foram cativos por 70 anos. Tiveram as 2 deportações. Este povo ficou em cativeiro. E o povo aprendeu então, e foi curado da idolatria espiritual que eles não deveriam ter jamais de ídolos em seus corações. Por isso, deveriam obedecer à lei do Senhor. Nós ouvimos a mensagem do Chico, umas semanas atrás, do quanto Josué precisava estar atento à lei do Senhor. Isso é muito bom. E o texto vai dizer para a gente, no versículo 1, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O que está acontecendo e o que está em jogo agora. Essa lei que então era passada de tradição a tradição, no Novo Testamento ela começa a ter um viés de uma tradição moral muito intensa, onde aqueles que eram os doutores da lei, os escribas e os fariseus, você já leu o Evangelho, já se deparou com essas figuras. Essas figuras representavam a constituição da lei, a representatividade da lei. Nossa, você tem que fazer o que está escrito na lei. E se você não fizer o que está escrito na lei, meu amigo, minha amiga, você perdeu tudo. Então era uma imposição sobre as pessoas de como elas deveriam seguir. E veio um homem, um camarada chamado João Batista, dizendo, vocês precisam se arrepender dos seus pecados, transformar as suas vidas. Ele vem pregando pelo deserto, mostrando que deveriam ser, todos aqueles que ouviam a sua mensagem deveriam se arrepender. E ele fala, virá aquele do qual eu não sou digno de tirar o cadarço, desamarrar o cadarço, as sandálias dos seus pés. Ele não anunciava dele, ele anunciava daquele que viria. E quando vem o reino de Deus, esses homens que são representantes da lei começam a entrar em parafuso. Como assim? Peraí, a lei já não é mais suficiente? Por isso você vai ver no Sermão do Monte Jesus sempre falando, o que vocês ouviram dos escritos, eu porém vos digo. O que vocês ouviram da lei, eu porém vos digo. O que vocês ouviram dos antigos, eu porém vos digo. Está instituído a época da graça de Deus, do qual o homem não precisa fazer algo para ser aceito de Deus. Ele precisa apenas crer, ter fé suficiente em Cristo Jesus. Algo que também exercitava na lei. Mas a lei era uma manifestação clara da fé. Aqui não. Aqui já é uma manifestação clara da fé para agradecer e viver a Deus. E você já se deparou com as igrejas televisivas que nós temos nos nossos dias.
As igrejas televisivas que nós temos nos nossos dias, elas pregam um evangelho baseado muito na lei. Venha à nossa igreja, faça a campanha e você vai ser bem-aventurado. Venha, participe do jejum, que Deus vai te abençoar e vai te dar em dobro. Passou até no nosso grupo essa semana de um homem muito conhecido pedindo para que dê um salário do seu ordenado ou até do seu aluguel para que Deus te recompense. Esse evangelho está sendo trocado, o evangelho da graça, está sendo trocado de novo para o evangelho da lei. E se você abrir o canal de TV da sua e alguns canais ditos evangélicos, você vai ver, faça isso para por aqui. E essa é uma praga que já incomodava a igreja de Cristo naquela época. Por isso, Paulo é tão enfático no versículo 1, e o versículo 1 a gente precisa notar muito bem. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Meus irmãos, o que Paulo está querendo mostrar para os Gálatas, para aquelas igrejas que estavam ali, é que eles precisavam se apropriar dessa liberdade. Veja que a igreja é composta de muitos gentios e alguns judeus que estavam se intrometendo lá. Esses gentios vêm de um histórico familiar, de um culto a uma deusa Diana, ou a deusa Afrodite, onde talvez a gente possa pensar hoje, Pablo Vittar, Anitta, perto desse pessoal lá da deusa Diana, era, nós aqui somos top, meu. O pessoal na época tinha adoração a orgias, absolutamente um culto onde o sexo era algo prazeroso, onde todas as pessoas ficavam desnudas para incentivar qualquer tipo de manifestação sexual dentro do culto. Ali existiam sacerdotisas especiais para ter relações sexuais com jovens mancebos que iam para esses lugares para ter relações sexuais. O Evangelho vem nesse contexto para transformar essa vida, para tirar esse pessoal dessa escravidão, para libertar esse pessoal dessa escravidão de vida. Só que o que aconteceu com essa igreja? Ela foi liberta e passou de um extremo de libertinagem, um extremo de mundanismo, para um outro extremo, um extremo de tradicionalismo, de algo que não glorificava a Deus, porque deixou Cristo de lado e colocou aqui, no caso, a circuncisão como algo importante em suas vidas. Há aqui uma falha de pensamento das igrejas da Galácia, de entender que algumas coisas os colocam em algumas posições melhores diante de Deus. Então, eu preciso fazer algo para Deus. O raciocínio é esse. Eu preciso fazer algo para Deus, para que Deus faça algo para mim. Porque se eu não fizer algo para Deus, Deus não vai fazer algo para mim. O pensamento daqueles que creem, que sentam no banco da graça, é de que Deus já fez tudo por mim. E tudo que eu faço para Ele é resultado da graça que Ele me deu. Então tudo que eu faço para Ele é uma devolução, é uma demonstração do que Ele já fez por mim. Eu já sou abençoado, eu tenho um Espírito habitando dentro de mim, não pelos meus méritos, mas sim pela graça de Deus. E isso Paulo chama de liberdade em Cristo Jesus. Eu queria que alguns de vocês, Marcos Salviano, por favor, abra em João 8,32. Jesus discorrendo lá em João 8,32 sobre a sua autoridade, quem Ele era, falando sobre a sua pessoa para aquelas pessoas que estavam ali então. E olha o que ele diz em João 8,32, João 8,32, que é famosíssimo, e a gente precisa entender o que o decorrer do texto está nos dizendo. Espera que eu vou abrir junto com você, Marcos. Está aqui na minha segunda tela. Pode ir lá, Marcos, por favor. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Você leu o 31 primeiro? Desculpa. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus se dirige a algum grupo de
de judeus, dizendo para eles: vocês precisam permanecer na Torá? Não, são nas minhas palavras, aquilo que eu estou ensinando a vocês. É claro que para os judeus daquela época isso é um choque. Esse cidadão pensa que se coloca no lugar do judeu, que vê a tradição do seu tataravô, bisavô, avô, seu pai e a sua mãe dizendo que como deve ser a tradição da lei, e vem um camarada, mais ou menos uns 30 anos de idade, com um grupinho de 12 pessoas, com umas mulheres servindo esse camarada, e ele diz: olha, você tem que ouvir as minhas palavras. E um sinal de autenticação dessa palavra são os milagres que esse camarada faz. De fato, esse cara, eu preciso parar para pensar. Talvez na sua cabeça, como judeu daquela época, você entraria em parafuso. Peraí, eu preciso estudar ainda o que ele está falando. Mas aqui muitos judeus ficaram mudos. Ô Marcos, continue o texto para a gente do versículo, até o versículo 38, por favor. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Opa! Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Perceba a argumentação de Jesus aqui. A argumentação de Jesus é dizendo: eu sou o próprio Deus que estava com o Pai. Eu sou aquele que estou mostrando a vocês que vocês são escravos do pecado, porque a lei aponta para vocês que vocês têm pecado. Então, voltamos ao texto de Gálatas. Olha que interessante a argumentação de Paulo. Então, uma vez que vocês foram libertos, ou têm a liberdade de Cristo Jesus que os libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente. Veja que ele coloca até um jugo de escravidão. E aqui eu quero abrir para minha primeira aplicação a você. Um jugo de escravidão é aquilo que não tem a ver com Jesus, mas tem a ver com muitas tradições. E talvez você entre na igreja e as pessoas começam a dizer para você o que você deve fazer. Eu digo a você que você primeiro, antes de pensar no que a pessoa está te dizendo, deixa a pessoa te falar, deixa que a autoridade dela seja manifestada pelas Escrituras. Vamos imaginar que você chega aqui nessa igreja com um casamento completamente destruído. Seu lar está destruído. Seu marido, sua esposa, sei lá, está com problemas graves de relacionamento. Você não consegue falar com ele ou falar com ela de uma forma bíblica, de uma forma que haja amor. E você vai procurar um conselho com alguém, e alguém não abre as Escrituras e diz: eu acho que você deve fazer isso mesmo. Tratou você mal, trata ele do jeito que ele merece mesmo. Esse conselho que não vem da palavra do Senhor, é um conselho de tradição humana. E você precisa se libertar disso. Muitas vezes nós não seguimos a mensagem de Deus, o que as Escrituras estão pedindo para nós, porque nós queremos voltar a ser escravo dos nossos próprios desejos e pensamentos. Quando Cristo diz para a gente aquilo que a gente precisa fazer nos nossos relacionamentos interpessoais, eu não tenho escolha, eu tenho que fazer. Então, alguém diria para você de uma forma bíblica: mas você está falando de forma bíblica com o seu marido? Você está ouvindo o seu marido? Você está conversando? Você tem orado por ele? Olha o que a Bíblia diz sobre orar por ele. Olha o que a Bíblia diz como uma esposa deve honrar a Deus cuidando do seu marido. E ela fala: não estou fazendo esse negócio não. Se ela for alguém que está cheia do Espírito, provavelmente ela já não teria enfrentado esse problema. Mas se alguém que está desejoso ou desejosa de consertar seu casamento, ela vai simplesmente dizer: me ajuda a fazer isso. Como é que eu faço? Como é que eu acho dessa forma? Como é que eu chego em casa e meu marido, ao me tratar mal, eu me trato bem? Como é que meu marido falando palavras duras e nunca pedindo perdão para mim, como é que eu vou chegar em casa e olhar para ele e continuar perdoando?
você precisa aprender que a liberdade de Cristo te libertou para agir dessa forma. Você não é como aquela pessoa mais antigamente que vivia escravo do pecado. Você tem agora o Espírito Santo habitando dentro de você. Então você tem condição, sim, de ter liberdade em Cristo. Interessante trazer algo técnico aqui, no versículo 1, pela liberdade que Cristo nos libertou. Essa palavra libertou, no grego é um auristo, que tem a ver com um tempo verbal de que é uma coisa que aconteceu no passado e nunca mais vai acontecer, porque deixa precedentes para a vida toda. O que Cristo fez lá no passado tem a ver com a minha e com a sua vida, no momento que você se converteu e te libertou. Então, você já não vem com a proposta para o seu casamento de: Pedro, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar sendo uma boa esposa? O que eu vou ganhar sendo um bom marido? Minha esposa nem me ouve? O que eu vou ganhar tratando os meus filhos bem? Se eles nem falam obrigado para mim quando eu dou a mesada do mês? Eles praticamente exigem isso de mim. E aí é que está. Você faz isso. Eu já falei para os irmãos ainda nesse texto, em Gálatas, porque você ama ao Senhor. Você não faz isso pelos seus resultados. E é por isso que nós somos cristãos. Tudo que nós fazemos tem a ver com Cristo. Tudo que nós fazemos tem a ver com o Senhor Deus. O texto vai dizer: portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Versículo 2, a gente vai caminhar um pouco mais rápido aqui. Diz o seguinte: lê pra gente, Marcão, versículo 2. Você está com uma voz forte aí, bonita. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Perceba a argumentação de Paulo é o seguinte: vamos pensar no porquê que a circuncisão veio. A circuncisão foi uma marca que Deus deixou para Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, você lembra disso? Que os meninos deveriam ser circuncidados ao 8º dia como sinal da aliança que Deus fez com Abraão e seu povo. Perfeito. A nação começa a ser muito grande, muito numerosa, e aquelas pessoas precisam, ou principalmente os meninos, precisam ser circuncidados como representatividade de que estão na herança, na aliança de Abraão. Acontece que a circuncisão, ela se torna mais importante do que Cristo. Ela se torna a coisa central das igrejas da Galácia, ao ponto de que quem era circuncidado era considerado como alguém mais firme com Deus, alguém mais temente ao Senhor. Então já não se estavam vivendo de novo na lei, na graça, se estavam vivendo mediante o olhar da lei. Para esses judeus que estavam tentando convencer os gentios a fazer isso, eles estavam dizendo: olha, o que Cristo é, na verdade é o judaísmo, coloca aí, judaísmo mais Jesus Cristo. E nós sabemos que não é isso. O cristianismo não é um judaísmo mais Jesus Cristo. Judaísmo e cristianismo são algo muito parecido no que tange a um só Deus, a um só Senhor. Mas não é simplesmente uma junção de pegar as leis do Antigo Testamento e acrescentar somente Jesus. É o próprio Senhor que é a razão de toda a existência do cristianismo. Então já não há mais a necessidade das leis serem cumpridas, porque o próprio Cristo as cumpriu. Nesse sentido, então, não é judaísmo mais Jesus Cristo, é simplesmente Cristo Jesus em tudo. Se essa ordem é invertida, eu digo o seguinte: que todos nós que estamos aqui hoje podemos alcançar a salvação. E eu pregaria dessa forma para os irmãos aqui: olha, você que quer a salvação em Cristo Jesus, principalmente os meninos, precisam circuncidar-se ou precisam batizar-se. Você não é batizado? Então provavelmente você não tem a salvação. Por favor, estou argumentando a favor de uma falsa heresia. Isso não quer dizer que estou afirmando algo positivo. Então, se você canta no coral, você é abençoado, você é salvo. Então as suas obras mostram que você, na verdade, se gloria e fala diante de Deus: olha, Deus, eu consegui o diploma, eu cumpri a lei,
eu sou bom demais, ó. Eu me batizei, eu fiz tudo. Ó aqui meu diplominha aqui. E o que Cristo está querendo mostrar, o que Paulo melhor está querendo mostrar aqui, você não entendeu o Evangelho. Que não é nada que fazemos para Deus que nos torna algo diferente. É o que Deus fez por nós. E se o que Deus fez por nós é algo maravilhoso, eu tenho que imaginar a minha vida agora. Por isso que a liberdade de Cristo nos transforma a maneira de viver e nos transforma a nossa mente. Eu preciso entender agora o que eu posso fazer para as pessoas. O que eu posso fazer para Deus para agradecer tudo que Ele fez. Não, o que eu posso fazer para querer dele o favor. Não é esse o pensamento mais. Agora, o que eu posso fazer em tudo que Deus me fez? E Paulo aqui está dizendo, caso vocês se deixem circuncidar, Cristo nada que servirá. Gente, o que Paulo está dizendo é, galera, vocês estão deixando circuncidar, por que Cristo morreu um tempo atrás? Por que ele foi morto numa cruz, sofreu por mim, por você? Por que eu preguei o Evangelho para você então? Se é pela circuncisão que a salvação acontece, se é pelos seus méritos que a salvação acontece. É exatamente o que Paulo está tentando argumentar. E o versículo 3 diz o seguinte, lê para a gente, Marcão, 3 e o 4. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Nossa. Paulo chega a usar uma ideia de que aqueles que estão se submetendo às exigências da lei estão separados de Cristo e caíram da graça. Há aqueles que defendem aqui nesse texto a perda da salvação. Talvez se você for para uma igreja que tem uma dificuldade doutrinária, ela vai mostrar, alguns irmãos podem mostrar esse texto, mostrando, se você não andar bem com o Senhor, você perde a salvação. Nós sabemos que a salvação não é conquistada por méritos humanos, então por isso essa argumentação não faz sentido. O que Paulo está querendo dizer aqui, e talvez você possa olhar para 1 João 2,19, lembra onde João fala que era necessário sair alguns dos nossos para se confirmar que de fato ele não era dos nossos. Ou seja, todo mundo que entra na igreja, todo mundo que vê o culto, que assiste, que dá um glória a Deus, que dá um amém na letra da música, o que o texto está dizendo, aqui Paulo está falando, é que nem todo mundo é crente. Nem todo mundo tem Cristo crucificado em si. Nem todo mundo que diz Senhor, 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 entra lá no reino de Deus. E eu estou falando agora exclusivamente a você que está aqui nessa igreja. Você tem consciência de que você é crente? Você tem consciência de que você tomou uma decisão por Cristo? Porque se você tem essa consciência de tomar uma decisão por Cristo, por que você tenta agradar a Deus pelos seus próprios méritos? Por que você acredita que ir na igreja é importante para você e para sua família? Por que você acredita que dar o dízimo, ofertar, cantar no louvor, cantar no coral é importante para você? Isso tem que estar muito claro na sua vida. Isso tem que estar muito claro em você. Porque a verdadeira liberdade que Cristo nos dá transforma quem somos e o que fazemos. Alguém que entende o motivo que está aqui, pela gratidão de Deus, fala, eu não merecia nada. A graça de Deus me transformou, a graça de Deus veio ao meu encontro. E eu vou ao domingo à igreja, porque eu sou um devedor de Deus. Não tem nada que eu possa fazer para pagar o que Deus fez por mim naquela cruz. E como devedor, eu quero encontrar com aqueles meus irmãos em Cristo que também são pecadores e devedores da graça de Deus. E abraçá-los e beijá-los e saber como está a vida deles com o Senhor. Quais são as lutas que eles têm. Quais são as dificuldades que eu quero orar pela vida deles. Se você querer como a lei, hoje eu vou na igreja não vou muito afim. Não sei se é bom, mas eu vou ficar aqui assistindo o jogo, vou aqui na padaria, com um lanche gostoso com a minha família. Você não entendeu o que você é. Talvez você já há muito tempo se separou de Cristo ou caiu da graça. Há muito tempo você não percebe a necessidade de estarmos aqui. Por exemplo, se você é um tipo de pessoa que em um momento até agora você mostrou interessado por discipulado, ou por ser discipulado, ou por querer discipulado, você deveria reaver isso na sua vida.
O texto continua dizendo para a gente, versículos 5 e 6, agora eu vou pedir para o Daniel Carlos. Lê para a gente, Daniel, por favor. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Olha que interessante, aqui há uma ideia no grego de que por meio do Espírito, por intermédio do Espírito, através do Espírito, que nós aguardamos a fé, a justiça, que é a nossa esperança. É o próprio Cristo bom. Você vê um mundo onde há muitas injustiças, há muitos problemas, e você clama a Deus, Senhor, eu tenho quanto isso? E o crente que é crente, ele vive fé. Hoje, uma moça aqui no louvor compartilhou com a gente o quanto Deus tem transformado a sua vida em questão dela não ficar ansiosa com relação às questões do trabalho. E eu disse a ela que ela está deixando o Espírito Santo conduzir a vida dela para que ela não esteja ansiosa. Há cortes lá no trabalho, ela está enfrentando situações complicadíssimas, onde as pessoas estão comentando quem vai ser o próximo eliminado do BBB, quem vai para o paredão, e ela disse que ela está confiante no Senhor. E ela pode, de fato, acontecer um desemprego na vida dela. Mas ela vai lembrar de quem a libertou. Ela vai lembrar de quem ela guarda a fé e a justiça, que é a nossa esperança. Ela vai lembrar da esperança que ela tem no Senhor. Quando as coisas estiverem difíceis, você precisa lembrar quem é que fez isso por você. Quem é que te deu a verdadeira liberdade? O versículo 6 diz, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão e nem incircuncisão tem efeito algum. Mas sim o que? Segundo o texto, pessoal, a fé que atua. Nós temos que lembrar que tudo que nós fazemos é pelo amor, como resultado da fé. Eu estou pregando aqui aos irmãos, porque eu amo os irmãos, mas acima de tudo eu amo a Deus. E a fé que Deus colocou em meu coração. Vai ter situações das quais eu talvez vou subir aqui não desejoso de pregar firme, forte, mas eu estou aqui porque eu amo a Deus. Vai ter situações na sua vida que você não vai querer servir a Deus. Suas emoções vão dizer, deita, fica quieto no canto. Não precisa disso. Não precisa fazer esforço. Não precisa. E eu digo aos irmãos, meus irmãos, vocês precisam aprender, nós precisamos aprender a atuar pelo amor. O amor, como nós vimos no tratado que Paulo fala, Paulo não em 1 Coríntios capítulo 13, ele não faz uma definição clara de amor, ele faz uma definição de como o amor se manifesta, porque se ele conseguisse definir o amor, ele estava definindo o próprio Deus. Então, como o amor se manifesta? O amor é aquele que não age em ciúmes, não se apega com as coisas de si. O amor que nós vemos em 1 Coríntios capítulo 13 é o amor de gratidão, é o amor sacrificial. E pelo amor que nós temos um pelos outros, isso é um resultado da nossa fé. Aquele que era os Gálatas, gentios, que não conheciam a lei de Deus, o amor deles era os seus próprios prazeres. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho no texto mais à frente. Então, satisfazer os prazeres era algo maravilhoso. O prazer que nós temos hoje é muito bom, né? O Daniel sempre é muito ilustrativo quando ele está com fome, porque ele come muito e é muito legal vê-lo comer com alegria. E certa vez a gente foi comer um lanche no McDonald's, nós comemos e ele falou, ai, estou com fome. Eu falei, que jovem maravilhoso. Ele tem uma... Não, ele não tem barriga, gente, você está na pele dele. Pensa no desejo da sede, quando você está caminhando, fazendo a sua caminhada e aquela água que você quer beber, maravilhoso. Pensa aos casados que gostam daquela bela noite de sono, será que estão me entendendo bem? E aquela bela noite de sono dá um vigor para você viver a semana, porque isso tem a ver com graça de Deus. Aqueles que são solteiros e que buscam se casar, também pensam no amor afetivo que surge. Isso tudo são necessidades que Deus criou para nós.
das quais nós devemos sim ter prazer nelas, mas ter prazer porque Deus nos deu. É como bom pegar um sanduíche e ter fome e comer. Isso é maravilhoso. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que nós, os nossos impulsos, nós não podemos ser dominados por eles. Porque é também pelos nossos impulsos que Cristo também nos libertou. Não só da lei, mas também dos nossos impulsos. E nós temos sim capacidade, pelo Espírito Santo de Deus, de resistir os nossos impulsos. De resistir aqueles impulsos que são mais fortes, que a Bíblia chama de consciência. Versículo 7 e 8. O Daniel Carlos, por favor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Paulo está mostrando mais uma vez que essa galera que se introduziu na igreja não é a galera que chamou esse pessoal para andar junto. Essa galera está vindo com uma mensagem um pouco estranha, uma mensagem dizendo que deveria obedecer, deveria fazer para que Deus o abençoasse. E não é assim. Paulo até os elogia no versículo 7. Vocês corriam bem. Sabe quando o teu professor te fala, você estava indo tão bem, rapaz, você estava progredindo. Olha, estava lá no Word, no Excel, estava acessando até Facebook, você não ligava nem no computador, e aí você parou no tempo. O Paulo está fazendo um elogio, mas ele também faz uma pergunta que crava aos seus próprios corações: quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? E aqui, muitas vezes nós fazemos coisas, eu diria que na nossa caminhada com o Senhor Jesus, nós paramos pelo caminho. Já aconteceu de você esfriar na fé? Para você nada, não importa se você ora, se você lê a Bíblia, não importa se você conversa com Jesus, testemunha. Você vem aqui na igreja, o campo é legal, sai. E teu coração está com uma pedra, sabe? Como se fosse uma pedra, onde ela não, a palavra de Deus não é penetrada ali. É o que Paulo está chamando essas pessoas. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Ou seja, esse esfriamento, de não viver mais para Cristo, de não entender que Cristo é a única coisa que eles deveriam seguir, para seguir um falso evangelho, levavam essas pessoas a obedecerem não mais à verdade. Versículo 9 e 10, ele quer chamar a atenção para um grupo de pessoas, e aqui é muito importante a gente notar, um grupo de pessoas, qual é a capacidade que um grupo de pessoas tem para contagiar uma maior multidão. Lê para a gente, Daniel Carlos. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Eu acho que na sua empresa já aconteceu isso. Você traçou um projeto, uma meta para acontecer. Não, vai dar certo, porque a gente calculou os riscos. E tem um cidadão lá que ele parece que vive virado por pessimismo em pessoa. Ele fala assim: vai ser muito difícil, muito trabalhoso, não dá certo. O outro que estava do lado dele não tinha percebido isso. Estava até comprando a visão, mas porque ele ouviu o outro, é verdade que o Gideão vendeu. É verdade, olha, ele falou um negócio aí, verdade. E veja que isso contamina o grupo. Talvez você já tentou fazer algo na tua escola, no teu trabalho, algo novo para o seu chefe, e uma galera veio e falou: não faz isso não dá certo. Não, já tentando. Um projeto pessoal, teu marido, tua esposa, não faz isso, porque você vai malhar? Vai malhar de manhã? Para que isso? Malhar de manhã? O texto aqui está dizendo de pessoas, poucas pessoas que se introduziram na igreja e começaram a fermentar, a dizer: o que o Paulo falou não é bem assim, veja bem, E meus irmãos, a gente precisa estar atento a isso, no seio da nossa igreja. Se você ouvir alguma coisa que está longe da doutrina, que está saindo da doutrina, fale com o pastor, ou melhor, fale com a pessoa. Mostre para ela biblicamente: olha, teu pensamento precisa ser corrigido pelas Escrituras. Se você falar isso para alguém que é novo na fé, pode contaminar aquele que é novo na fé a esse tipo de pensamento. Tome cuidado.
Então, nesse sentido, Paulo está mostrando a esses irmãos que eles deveriam perceber. Porque Paulo está mostrando a eles que a verdadeira liberdade que Cristo nos dá transforma quem somos e fazemos. Para a gente terminar a última parte do nosso texto, dê para a gente, Daniel, os versículos posteriores, 11 e 12. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Olha o que Paulo fala dos camaradas que estão perturbando a igreja de Deus. Isso aqui é uma demonstração clara, meus irmãos, de como deve ser a nossa ira. Quantos aqui têm facilidade para se irar? Opa, a pessoa levantou, você queria levantar? Eu tenho uma facilidade, eu pessoalmente tenho uma facilidade de me irar. E muitas vezes Paulo fala para a gente ali em Efésios que a nossa ira, ela pode ser uma ira bíblica, como Jesus se irou contra aqueles caras que estavam vendendo. E aqui Paulo, de fato, mostra uma ira, vamos dizer assim, uma ira santa com essas pessoas que estão trazendo perturbação para o meio da igreja. Agora, a questão é, a gente consegue se irar-se de uma forma santa? Irar-se de uma forma santa tem a ver com indignação contra aquilo que está fazendo contra você. Quando alguém está fazendo algo contrário àquilo que o Senhor está aprovando, Deus nos dotou da ira. Porque você fica parando para pensar, por que a gente sente ira? Sendo que Deus também sente ira. Deus se ira, como diz Romanos, e por que a gente não pode se irar e temos que tomar cuidado com a ira? Porque, na maioria das vezes, a nossa ira está relacionada ao nosso próprio coração, algo que tem a ver conosco, não com a glória de Deus. Meu carro quebrou, caramba! Tem a ver comigo, eu estou sendo egoísta, porque eu quero que o meu carro funcione e aonde que está Deus para resolver o meu problema? Tem a fila do banco, caramba, que fila! Eu estou pensando em mim, estou sendo egoísta. Aqui Paulo mostra uma ira que tem a ver com a glória. Esses camaradas que estão aí dentro da igreja de vocês estão perturbando vocês. É melhor que esses camaradas sejam castrados. Claro, fazendo uma alusão clara a homens, a judeus de sexo masculino que deveriam não só cortar, porque ele está falando de circuncisão, mas cortar tudo, né? Se é que vocês estão me entendendo. Tirar absolutamente. Vocês querem tirar só um pedacinho? Porque basicamente a circuncisão é a ponta. Então já tira tudo então. E esses caras querem fazer isso então já tira tudo, fica castrado e pronto, acabou. Não é? Vocês querem perturbar? Fazem isso então. Esses caras devem receber isso. E Paulo está aqui tomado dessa ira, querendo mostrar para esses irmãos que eles não deveriam agir assim. Por isso que a gente tem que sempre lembrar, meus irmãos, que a liberdade que Cristo nos dá, ela transforma quem somos e o que a gente faz. A gente precisa entender que a liberdade é algo preciosíssimo para Deus e para nós mesmos. Foi algo que Deus fez por nós. Versículo 13 e 14 e 15, vou pedir para o Marcos Fabiano também ler, e assim nós vamos terminar. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Esse é o tipo do texto quando está tendo um perrengue na tua casa, uma briga entre teu filho está brigando com a tua filha, o genro está brigando com o cunhado, está brigando com todo mundo. Tem que falar, vamos sentar todo mundo aqui no sofá, vamos abrir a Bíblia, vamos abrir em Gálatas 5:13 e vamos pensar na nossa liberdade. Esse é o texto do qual você precisa ter na sua mente e no seu coração quando vierem as discussões e as dificuldades no seu lar. Quando o seu lar se deparar com uma situação de caos, de desentendimento, abra esse texto. Olha o que esse texto fala para a gente, e a gente precisa anotar algumas coisas importantes. Vocês foram chamados para a liberdade,
E não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da onde? Da carne. Então veja, que aqueles camaradas que estavam vivendo, até então outrora, viviam para Deus odiando, viviam para as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos fortes, eles têm que lidar agora com os seus próprios desejos, os seus próprios impulsos, e não mais simplesmente agir da mesma forma como agiam. O discipulado deveria transformar essas pessoas, porque agora existe a liberdade que Cristo nos deu, a liberdade de que a gente pode viver uma vida pelo poder do Espírito Santo. Você pode, num ambiente caótico da sua casa, manifestar paciência. Você pode, diante de um marido crápula, manifestar a ele virtude. Você pode, diante do teu filho, que está querendo seguir longe dos caminhos do Senhor, manifestar graça. Você pode, em meio a um caos onde o seu pai e a sua mãe não querem saber de Deus, e você manifestar testemunho de luz, porque Deus te deu liberdade para agir dessa forma. Você não vive mais pela sua própria vontade, seus próprios desejos. O Espírito Santo vai te dar isso. Você confia nisso? Amém? Amém. Amém? Então você pode dizer, não aguento mais, não tenho paciência desse tipo de coisa. Meu filho, não tenho paciência do meu filho mais. Não, você está errado. Esse tipo de frase não te pertence mais. Está fazendo aqui uso de um bordão popular. Você tem capacidade sim, que não vem de você, vem do Espírito Santo. Amém. Senão, que vida que nós vivemos? É a nossa própria vida. Nós temos que viver a vida de Cristo. Veja, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Tiago vai dizer para a gente que as brigas que há entre nós são por conta dos desejos do nosso coração. Começa lá no berçário, onde a criança pega aquele brinquedo e diz: esse brinquedo é meu. Eu não vou dividir esse brinquedo não, porque esse brinquedo é meu. E aí você fala: não, mas divide com um amiguinho, amigo. Não, esse brinquedo é meu. E o papai, muito comovido com a situação, diz assim: ah, meu filho pegou o brinquedo primeiro, porque é meu filho. E o papai se condoeu pelo filho. E aí o que acontece é que a mamãe do outro filho também se condoeu pelo filho. E aí tem um barraco na frente da igreja, onde o pastor é chamado, porque o filho não quis dar um brinquedo para o pastor, estão brigando aqui. Ah, essa fulana não quer, o filho dela não quer dividir. E aí vem o barraco. Aí vem algum problema. Porque tudo começa com a mudança de postura. Saber quem nos libertou. Por isso o versículo 14 diz: toda lei se resume num só mandamento. É o que o próprio Jesus disse em seu discurso. Quer pegar essa lei? Sabe o que essa lei significa? Sabe o que essa lei significa agora? Ela se resume em um só. Ou melhor, em dois. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame a si mesmo. Ou ame a si mesmo? Não. Ah, não quero você. Ame seu próximo como a si mesmo. Amém? Amém? Como é que eu olho agora então para o Antigo Testamento? Eu fiz aqui uma brincadeira, evidentemente, não estou descartando o Antigo Testamento. Eu começo a ler o Antigo Testamento vendo pela luta do Novo. Uau! Olha o que Moisés fez. Moisés libertou o povo do Egito. Nossa, eu vejo isso, que Cristo me libertou da minha escravidão. E olha o que Moisés está fazendo igual a Cristo. Eu começo a ler então o Antigo Testamento com a ótica do Novo Testamento. E para entender o Novo Testamento, eu começo a ler o Antigo Testamento. Eu não uso frases, palavras do Antigo Testamento para aplicar na minha vida e dizer que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Ó, eu sou o varão ungido do Senhor. E ninguém pode tocar contra mim. Ninguém pode falar mal de mim. Para a gente terminar e ir embora, meus irmãos. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, para não se destruírem mutuamente. Que essa não possa ser uma verdade que aconteça aqui na Filadélfia. Eu não sei, Toninho, você já teve que apartar a briga aqui na igreja. Graças a Deus, né? E eu espero que daqui mais 10, 15 anos isso nunca possa acontecer na nossa igreja. Um ambiente onde uma galera senta de um lado, o pessoal senta do outro, ninguém se conversa, ninguém se fala.
Isso fica um recado para você, tá? Com aquela responsabilidade para lidar com aquela pessoa, aquele irmão, você não está conversando com ele, aquela pessoa que talvez está na sua mente, você precisa acertar alguns pontos, alguns ponteiros, precisa falar com ela, abordar. Eu digo a você que a liberdade que Cristo nos deu, ela nos transforma a forma como agimos e a forma como pensamos. A liberdade que Cristo nos deu, ela transforma quem somos e o que fazemos. Lembre-se da liberdade que Cristo te deu. Vá para casa pensando nessa liberdade. Você pode agir conforme o que Deus nos deu, conforme a palavra dele. Nós vamos ver mais para frente, e eu acho que aqui é o clímax do texto, que são os frutos do Espírito, e é maravilhoso estudar sobre isso, meus irmãos. Você peça a Deus nessa semana orientação para Ele. Peça para que, no meio de uma situação difícil, da qual você precisa agir de forma bíblica, peça para que Deus fortaleça através do Espírito Santo cada um de você. Meus irmãos, isso não é uma oração pentecostal, pelo amor de Deus. Essa é uma oração bíblica. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo age em nós. O Espírito Santo clama Abba Pai por nós. Ele habita em você, amém? Amém. Se ele habita em você, ele é o próprio Deus habitando em você. Ele é a terceira pessoa que a gente considera da Trindade. Ele é uma pessoa habitando em você. Você precisa aprender a dar lugar para ele na sua vida. Você precisa aprender a manifestar o fruto dele. Vamos orar. Deus, obrigado por esse texto, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela fala com a gente, mesmo a gente não querendo, Pai, mesmo a gente tentando ir para um caminho que não é o caminho adequado. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra transforma e transformou quem somos e como vivemos, através da liberdade que temos em Cristo Jesus. Que essa mensagem faça sentido no nosso dia a dia. Quando lidarmos com as pessoas que são diferentes de nós, quando lidarmos com pessoas que pensam diferente de nós, que agem diferente de nós, que a gente possa ter alegria e disposição de entender que essa liberdade nos capacita a viver um evangelho que conduz à piedade, a viver um evangelho que transforma, que mostra às pessoas que elas precisam de um Jesus do qual nós anunciamos. Por isso, Pai, eu peço por todos os meus irmãos que estão aqui comigo, se há algum problema que está acontecendo familiar, alguma crise conjugal, alguma crise entre pai e filho, alguma crise no trabalho, enfim, no âmbito da família, aqui como igreja, que o Senhor faça cair por terra e que ambas as pessoas envolvidas possam acertar isso diante do Senhor e que Cristo seja a liberdade deles, que Cristo seja o agir deles. É isso que eu lhe peço. Obrigado pelo texto maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigado porque Paulo, tomado pela tua ira, de alguma forma mostrou para a gente como a gente deve viver e viver para a glória do Senhor. É isso que eu peço. Em nome de Jesus. Amém. Boa semana a todos. Que Deus possa nos abençoar. Amém.